Bandeirantes. Aqui você se informa. 8h24, estamos recebendo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para mais uma entrevista a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Tudo bem, ministra? Bem-vinda mais uma vez, bom dia para a senhora. Bom dia para vocês, é um prazer estar aqui nessa manhã. Queria começar falando com a senhora sobre, claro, a balança comercial brasileira, né? A importância do agronegócio. A Liga Árabe é um dos conglomerados aí do mundo, né? Clientes aqui do agronegócio brasileiro, e há um dado positivo que foi divulgado nessa negociação brasileira com a Liga Árabe, um balanço positivo para a nossa economia que está precisando de boas notícias, né, ministra? Como que a senhora explica esse relacionamento que propiciou essa aproximação aí ainda maior com os árabes durante esse momento de pandemia? Eu acho que o que aproximou não só dos países árabes, mas também dos parceiros pelo mundo, foi o Brasil ser um parceiro confiável, né? Nós trabalhamos durante a pandemia, fizemos aí o dever de casa, os produtores colheram, processaram os alimentos, além de deixar os alimentos para a nossa população, ainda cumprimos todos os contratos de exportação. E isso é muito bom para o Brasil, porque mostra que o Brasil é um parceiro confiável. Muitos países retiveram alguns alimentos, alguns produtos, produtos agrícolas, e o Brasil manteve, exportou e mostrou que é confiável. Ministra, muito bom dia, bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Eu gostaria de saber, de entender, ministra, o seu papel nessa questão aí da liberação pela China e certamente também pela Índia, a sua participação nisso. Enfim, eu queria saber por que é que o presidente da República ontem elogiou a senhora por conta desse papel. Olha, Cláudio, nós somos uma equipe, né? Eu acho que esse assunto é um assunto de interesse de todos os brasileiros. E o governo brasileiro precisava pedir agilidade. Nós estamos ainda dentro dos prazos, mas é muito importante que esses insumos farmacêuticos cheguem ao Brasil dentro do prazo combinado, o mais rapidamente possível, para que possamos aqui processar as vacinas que estão aí esperadas e ansiosamente por todos os brasileiros. Como eu tenho uma boa relação, o Ministério da Agricultura tem uma boa relação com o governo chinês, onde as duas vacinas que virão para o Brasil, né, os IFAs, né, tanto a Corona, que já chegou uma parte, mas que tem ainda um carregamento que está sendo feito já desde ontem, e também a AstraZeneca. Então, são 3 ministérios que cuidam disso na China. A China também é um país que tem uma burocracia, não vou dizer que é igual a nossa, eles também são muito burocratas, têm que passar por uma série de ministérios, e eu tenho uma ótima relação com o Ministério da Exportação e Importação, que é a GACC, que é o ministério que acho que é o último que libera. Então, nós todos os ministros que temos essas relações comerciais, entramos em campo para falar com os nossos pares e fazer com que isso pudesse acontecer. E também foi muito importante a participação do embaixador Yan e a mim, aqui do embaixador da China no Brasil, que também foi muito receptivo desde o primeiro momento, se colocou inteiramente à disposição com toda a sua equipe e fez a interlocução que já vinha sendo feita por várias pessoas, mas mostrando que era uma coisa primordial para o Brasil. Agora, ministra, a senhora que conhece bem, né, os chineses, enfim, o jeito chinês de negociar, de se posicionar, etc., a senhora acredita mesmo que a China impusesse algum tipo de dificuldade ao país que garante a sua alimentação? Um país que, como o Brasil, porque a gente sempre raciocina do sentido inverso, né? No sentido de que a China é o nosso principal parceiro comercial e por isso deve ser tratado com deferência. É claro que sim, porque afinal de contas precisamos tratar a clientela decentemente, né? Prestar homenagens à clientela o tempo todo e não hostilizá-la, sem dúvida nenhuma. Mas assim, também o inverso é preciso levar em conta, né? Afinal de contas, se o Brasil é um país tão importante no abastecimento
abastecimento de alimentos da população chinesa, os chineses seriam capazes de tentar, de alguma maneira, se utilizar da vacina ou dos seus insumos para criar dificuldades para o Brasil. A senhora acredita nisso? Não, Cláudio, eu não acredito nisso. Em todas as minhas conversas, tanto com o lado chinês quanto com a embaixada aqui no Brasil, eu não senti nenhum problema dessa ordem. É claro que tem muita especulação. Hoje nós vivemos um momento muito sensível, né, em que todo mundo quer achar pelo em ovo. Eu acho que nós temos que trabalhar hoje nesses assuntos que são assuntos de interesse nacional, todos juntos, para que a gente resolva o problema. O Brasil, é claro que a população brasileira quer ser vacinada, a grande maioria. Então, eu acho que o governo brasileiro, o Instituto Butantan, a Fiocruz, todos nós temos que estar imbuídos de uma só ação. E eu não vi, pelo menos onde eu conversei, eu não vi nenhum viés político nisso. Simplesmente um problema técnico, um problema burocrático, e é claro que existe, vamos dizer, essa movimentação foi muito importante para mostrar que nós esperávamos dos nossos parceiros uma ação proativa para o Brasil, que é um parceiro tão importante, não só no agronegócio, mas em outros. Nós exportamos minério de ferro, petróleo, enfim, nós somos, como eu disse na primeira pergunta que vocês nos fizeram, nós somos muito importantes e a gente tem que manter esse canal aberto cada vez melhor de conversação, porque é uma via de mão dupla o comércio internacional. E eu acho que, enfim, todos fizemos aí o nosso papel e a gente teve aí uma resposta ontem positiva, que eu espero que tudo aconteça agora nos prazos determinados e também que a outra vacina, que também já está numa fase final, tenhamos logo aí uma data para que esse IFA, né, chegue tão logo ao Brasil, para que possamos começar também fazer a AstraZeneca aqui na Fiocruz. Ministra, do lote que já está adquirido, né, por contrato, né, tem uma parte que já está na área aeroportuária, como nós destacamos aqui, já vem então direto para o Brasil, e tem mais um lote que ainda não tem uma data. Eles sinalizaram quando esse segundo lote de insumos deve ser liberado para seguir aqui para o Instituto Butantan? Não, eu não entrei nesses detalhes. Esse detalhe, quem trabalha com isso é o Ministério da Saúde, né? Então, eu acho que eles têm muito mais essas informações. Eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho foi a que foi passada ontem pelo embaixador chinês, mas conversas entre o Ministério da Saúde, a embaixada e, enfim, lá, e a embaixada nossa no Brasil, muito importante, o embaixador Paulo Estivalet, é um embaixador super ativo e tem ajudado muito aí a todos. No meu caso, quase toda semana nós temos aí assuntos a tratar com a China, né, com as exportações dos nossos produtos. Então, esses assuntos eu não saberia te detalhar datas e como é que isso vem. Mas eu só digo para vocês o seguinte, as coisas estão andando e vão acontecer aí no prazo aí estipulado entre as partes, a Fiocruz, o Butantan e o Ministério da Saúde. Agora, ministra, é importante esse detalhe. Foi o embaixador da China no Brasil que comunicou ao governo brasileiro que a carga já estava na área de embarque, na aeroportuária, né, para desembaraço. Foi o embaixador da China, foi o governo da China, isso foi comunicado através do seu ministério, do Ministério das Relações Exteriores. Como é que acontece? Como é que essa informação chegou ao presidente? Através da embaixada chinesa no Brasil, né? O embaixador da China no Brasil fez um comunicado ontem pela manhã para a Casa Civil, onde ele, enfim, vocês conhecem a nota, que ele disse que, conversando lá com os ministérios e com o governo chinês, ele dava aquelas informações, que o Brasil ficasse tranquilo, porque já tinha 5.400 litros, né, de produtos na zona aeroportuária, enfim, aquela nota e a carta que vocês todos leram, que ele depois, em seguida, mandou para
o ministro da Saúde. Isso é que eu sei. Agora, ministra, no ano passado, né, o ano da pandemia, o ano começou com boas notícias na área do agronegócio, né? Inclusive com relação à China. Eu acho que logo no primeiro trimestre, a China já tinha feito compras ao Brasil que todo mundo ficou de cara, né? Porque ninguém esperava uma coisa como aquela, com a economia desarrumada no mundo inteiro como estava. Para este ano, as perspectivas são melhores? Quais os números que a senhora... quais são as suas expectativas em relação à venda dos nossos produtos aí para a China e para os outros países? Cláudio, a gente anda em ritmo acelerado, né, nas vendas. A gente sabe aí que não só a China continua comprando e com um adicional que não esperávamos, que já esse ano, né, desde do final do ano passado, que a China recompôs o seu rebanho suíno, que é o maior do mundo, e que tinha tido problemas, que tinha tido um abate em massa devido a uma doença, mas que eles já conseguiram superar, transformar essa suinocultura, portanto, o uso de insumos agrícolas, né, de produtos agrícolas, soja, farelo de soja, milho, enfim, é muito importante e esses números realmente aumentaram de maneira substancial e vão entrar esse ano adentro. Agora, não é só a China, nós temos aí a Indonésia aumentando também o comércio, nós temos Vietnã, nós temos aí uma série de países muito compradores, vamos dizer, nesse momento, dos produtos brasileiros. Então, o meu desafio agora aqui no Ministério da Agricultura é produzir mais milho, né, para a próxima safra de verão, no segundo semestre, estimular o plantio de milho, estimular o plantio de soja, que já está estimulado pelos preços, né, o plantio de arroz também, que é muito importante para o nosso abastecimento interno e também para as exportações, que o Brasil entrou agora nesse mercado exportador de arroz, enfim, aumentar a nossa produção, nós temos capacidade para isso, nós temos terra, sol, água, enfim, é o meu mantra desde que eu entrei neste ministério e é isso que a gente vai incentivar, porque nós temos mercados, nós somos exportadores confiáveis e o Brasil tem uma grande oportunidade de se firmar cada vez mais como esse grande exportador, esse grande supridor de alimentos que ele é. Nós estamos conversando com a ministra Tereza Cristina da Agricultura ao vivo na Rádio Bandeirantes, entrevista que está sendo também retransmitida na capa do portal UOL. Ministra, no ano passado, numa das conversas que tivemos aqui sobre o preço do arroz, né, a senhora falava que em fevereiro a situação, o preço deveria voltar aí mais ou menos ao normal e nós teríamos uma outra situação. Essa previsão está mantida? Alguma alteração nessa previsão a respeito do preço do arroz aqui no Brasil? Olha, eu sempre disse que os preços deveriam voltar a partir de fevereiro, março, mas que nós não teríamos mais aquele patamar de preços baixos que nós tivemos no passado, que foi, vamos dizer, um dos motivos que fez com que nós tivéssemos problemas com arroz no ano passado. Então, esse preço subiu, mas ele já ele voltou um pouco atrás. Nós já estamos aí no início da colheita da safra de arroz, agora já tem gente colhendo em Santa Catarina, agora começa o Rio Grande do Sul, então eu imagino que nós teremos aí uma estabilidade. Porém, o mundo hoje todo, como eu acabei de dizer, tem interesses nos produtos agrícolas brasileiros. Então, eu acho que o arroz, ele vai continuar sendo exportado, né? O nosso mercado suprido. Nós temos aí os nossos vizinhos, Paraguai e Uruguai, que também mandam esses produtos para o Brasil, mas o arroz deu uma pequena volta nos preços, aqueles exagerados do início acabaram voltando, e eu espero que esse preço, que vai ser mais alto do que era antes, ele continue estável agora de março em diante. Se a safra se confirmar como as estimativas que a gente vem tendo até o momento.
Ministra, recentemente, porque assim, além da questão de preço, de qualidade dos produtos, o Brasil ainda tem que enfrentar os inimigos, né? Recentemente, nós vimos o presidente da França, que não gosta do Brasil, mentindo deslavadamente, né? Atribuindo a compra da soja a um estímulo, que isso estimularia a devastação da Amazônia. O sujeito é de uma ignorância total sobre esse assunto. Ele está claramente a serviço digamos assim, da concorrência brasileira nesse mercado. Eu gostaria de saber da senhora o seguinte: é algo para se preocupar? A senhora já percebeu, o Brasil já percebeu algum tipo de dificuldade decorrente desse tipo de alegação mentirosa que foi espousada ali pelo presidente da França? O que é que o Brasil está fazendo para enfrentar esse tipo de guerra de desinformação? Olha, infelizmente existe sim, vamos dizer, uma campanha contra o agro brasileiro na Europa. O Macron, vamos dizer, é quem mais reverbera isso, mas infelizmente existe um medo, vamos dizer, eu até diria da competência do Brasil e da nossa vocação, né? Então, todo esse tipo de desinformação acontece não só na França, na Alemanha, no Reino Unido, e a gente tem tido um problema grande de passar esses números, a verdade, o que é que nós temos, o que nós fazemos aí sobre a sustentabilidade da nossa agricultura. É um trabalho que nós teremos ainda por um bom tempo, principalmente nesse ano, que é um ano em que nós teremos aí vários eventos sobre sustentabilidade e que nós teremos que estar muito preparados para rebater essa desinformação, vou dizer, esse falseamento aí da verdade, né, para não dizer dessas mentiras que contam ainda sobre o Brasil. Claro que nós temos coisas a serem corrigidas e elas nós ainda acabaram de sair os números sobre o desmatamento, ele foi maior, mas se você comparar a 2004, porque número também você pode fazer a análise que você quiser, né? Nós temos aí um Código Florestal, o Brasil vem fiscalizando, vem combatendo, e existe aqui dentro do Brasil mesmo aqueles que querem, né, denegrir a nossa agricultura. Mas, enfim, eu acho que o Macron, com aquela fala dele, não ajudou em nada, inclusive falou bobagem sobre a sua agricultura francesa, que não é capaz, pela sua área, pela sua extensão, não é capaz de suprir, vamos dizer, a soja que importa do Brasil. Se ele deixar de comprar a soja brasileira, o mercado vai se acomodar, ele vai comprar mais dos Estados Unidos e nós vamos vender mais para outros países. O mercado está aí, todo mundo sabe o tamanho. Agora, eu acho que é desnecessária, eles tinham que ouvir mais o Brasil. Se querem nos perguntar, se tem dúvida sobre alguma coisa, que nos perguntem. Assim como nós também temos que perguntar a eles sobre as emissões que a Europa tem, a União Europeia, que os Estados Unidos têm, que a própria China tem, porque o Brasil é um emissor muito mais baixo de CO2 do que esses outros países. Então, eu acho que querem uma conversa séria, nós estamos prontos para ir, sentar, discutir, mas em cima da ciência, em cima de fatos concretos e de expor a verdade, onde nós somos muito bons e onde nós temos problemas e que podemos corrigir, devemos corrigir. Nós conversamos nessa manhã ao vivo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ministra, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, um bom dia a todos, que tenhamos aí esse resto de semana tranquilo. Bom dia, ministra. Bom dia.